turma do 7º ano. Vamos agora para o nosso estudo de advérbio e locução adverbial, certo? Lembrando que a explicação, já mandei o vídeo, certo? O vídeo com a explicação. Agora, nós vamos para a explicação da atividade, certo? Diz o seguinte. Releia o trecho do fragmento 1 do romance Infância, observando as palavras ou expressões destacadas. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos. Andavam limpos, riam alto, frequentavam escola decente. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. Na minha escola de ponta de rua, alguns desgraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto, que às vezes se raspavam e lavavam. Então, você fez aí a leitura, certo, do trecho. Agora, para que você precisou fazer esta leitura? Diz o seguinte, bote na página agora 168. Agrupe-as conforme as circunstâncias que expressam. A. Circunstância que localiza os fatos no tempo, que indica quando. Ou seja, o tempo é quando indica quando. Aí você vai tirar lá desse trecho que você leu, certo, gente? As palavras ou expressões que indicam tempo, certo? Tempo, para lhe ajudar, é quando indica quando, certo? Aí você vai retirar, aí você pode ver aqui novamente, quando? Aos 9 anos. Aí você coloca aos 9 anos, certo? Tem mais alguma coisa que indique tempo aqui? Sim, às vezes, certo? A letra B, circunstância que localiza os fatos no espaço, que indica lugar. Onde? Agora você vai retirar, certo? As circunstâncias que indicam lugar, certo? Aí você pode ver aqui, lugar, no quintal, não é, gente? Na minha escola, em bancos. A letra C, circunstância que mostra de que maneira a ação foi realizada. Como a ação foi realizada? De que maneira? Quais são as palavras e expressões que indicam? Você vai lá e vai encontrar de maneira diversa. Outro. Eu era quase, também indicando maneira. E riam alto, também indicando a maneira, certo? Aí que indica intensidade. Que indica intensidade. Aí você vai achar muito inferior. Não é, gente? Você vai achar aí muito inferior e falava pouco. Agora, vamos para a questão de número 2. O sentido da narrativa seria prejudicado
Se essas palavras e expressões não tivessem sido usadas, você acha que o sentido da narrativa, ela seria prejudicada? A narrativa seria prejudicada? Sim, não é, gente? Porque a narrativa, ela iria perder informações importantes, certo? Agora, a questão 3. Então, voltando aqui, gente, na 2, ela iria perder informações importantes, não é? Então, você não iria saber o tempo, como aconteceu, onde aconteceu, certo? Agora, a questão 3. Leia as informações a seguir sobre advérbios e locuções adverbiais. Vocês já viram aí o vídeo, não é, gente? Com a explicação de advérbio, que advérbio é uma palavra que amplia o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, ou seja, ele modifica o sentido. Agora, localize o advérbio ou locução adverbial e faça correspondência com o verbo adjetivo ou outro advérbio. A. Na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente. Então, gente, na terceira noite e espontaneamente, ambos relacionados aos verbos fui buscar. Olha, na terceira noite fui buscar. Fui buscar quando? Na terceira noite. E como que eu fui buscar? Espontaneamente. Então, você vai dizer que na terceira noite e espontaneamente estão relacionados aos verbos. Um momentinho aí, som passando. B. No dia seguinte, afastou-me com um gesto carrancudo. Aí você vai dizer quem é o advérbio ou a expressão e a quem se refere. Então, gente, no dia, aí você vai entender que no dia seguinte, com o gesto, ambos estão relacionados ao verbo afastar-se. Olha, no dia seguinte, afastou-me com gesto. Quando foi que se afastou? No dia seguinte. E como foi? Foi com um gesto. Aí você vai colocar no dia seguinte e com gesto estão relacionados ao verbo, certo? Que é o verbo afastou. Letra C. Nunca experimentei decepção tão grande. Aí, quem são os advérbios aí? Aí você vai descobrir, não é, gente? Tente fazer a letra C sozinho, que é bem fácil. A letra D. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e, de repente, a maravilha se quebrasse. Então, era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e, de repente, a maravilha se quebrasse. Aí você vai dizer aí quem é o advérbio ou locução adverbial e a quem se refere. Aí você vai descobrir que muito é advérbio e está relacionado com o adjetivo preciosa e de repente, que é uma locução adverbial, está relacionado ao verbo quebrar-se. Estou ajudando muito vocês. Se vocês assistirem o vídeo, vão responder tudo direitinho. A letra E. E o homem que a conduziu a Cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. Depois de relacionar-se a haver ajudado, não relaciona-se a imaginou. Então, repetindo aqui para vocês, gente. A letra E. Preste atenção. Vou ler bem devagar. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. Certo? Aí você vai descobrir que depois de relaciona-se com o verbo haver ajudado, certo?
E o não, ele faz relação com o verbo imaginou. 4. Agora, leia as informações a seguir sobre os tipos de advérbio e locuções adverbiais. Então, há vários tipos de advérbios e locuções adverbiais, classificados pela circunstância em que ocorre na oração. Observe. De tempo. À noite, meu pai me pediu novamente o volume. Então, à noite, indicando o tempo em que aconteceu. Lugar. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal indicando lugar. Causa. O menino ficou muito triste com a atitude do pai. Então, qual foi a causa? Foi com a atitude do pai. Então, gente, vocês vão aqui na página 169, vão fazer a leitura desse quadro, certo? Porque aí tem vários exemplos de advérbios, certo? E depois, no final do livro, também tem novamente. Então, você só não aprende, né? Realmente, se não quiser, porque no livro tem tudo, gente. Eu estou dando aqui a luz para vocês começarem a entender, certo? Classifique o advérbio ou a locução adverbial das orações pelas circunstâncias que ampliam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Barulho. Então, classifique o advérbio ou a locução adverbial das orações pelas circunstâncias que ampliam o sentido do verbo, do adjetivo ou do outro advérbio. Você vai classificar de acordo com a circunstância, certo? Que são esses que se encontram aqui em cima. Ó. Você já viu aqui tempo, lugar, causa, modo, intensidade, companhia, negação, dúvida, afirmação e finalidade, certo? Para isso, você precisa assistir o vídeo e acompanhar no seu livro. Dormi com eles, acordei com eles, certo, gente? Aí você vai aí, com eles é uma locução adverbial de quê? De companhia, certo? Aí agora a letra, você vai fazer o mesmo na letra B, C, D e E, você vai observar circunstâncias que estão aí no seu livro, vão analisar, será que é de tempo, será que é de companhia, será que é de lugar, será que é de causa, negação, vocês vão ler e observar o sentido, certo, gente?